do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole, dá vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, vamos hoje fazer 2 trechos, porque são menores e falam do mesmo tema praticamente. Vamos lá. Então o primeiro é o 3:36. Participação que Jesus Cristo dá a Luísa em sua inefável doçura, testemunhando cenas muito consoladoras dos santos mistérios da nossa religião. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes também fazia-me ver cenas tão consoladoras e belas que me raptavam, e estas eram ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Ó Deus, como é alto, grande, sublime o seu ministério! Como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa e Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote e só Jesus celebrava a missa e eu a escutava. Oh, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações, fazer toda aquela cerimônia e movimentos que faz o próprio sacerdote. Quem pode dizer o quão consolador para mim ver estas missas junto com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia. Mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso passo em silêncio. Mas enquanto dizia isso, Jesus moveu-se dentro de mim, chamou-me. Não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência é necessária contigo. Pois bem, te contentarei, ó doce amor. Direi alguma coisa pequena, mas me dê tua força, tua graça, para poder manifestar. Porque por mim não me atreveria a pôr sequer uma palavra sobre mistérios tão profundos e sublimes. E aí ela fala, né, o que ele pede. A Santa Missa e seus efeitos, em particular a ressurreição dos mortos com seus corpos. Agora, enquanto via Jesus, ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento da nossa sacrossanta religião. Assim, a missa nos diz tudo e nos dá e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção, fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós, manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas, mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão de vários modos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sobre aquelas espécies.
mas também é verdade que ele está vivo nelas e verdadeiro, vivo e verdadeiro. Porém, consumidas essas espécies, sua presença real não existe mais. Depois consagradas as espécies de novo, Jesus adquire novamente o seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. E assim como Jesus, cessando o seu estado sacramental, reside no seio de Deus, seu Pai, assim também nós, cessando a nossa vida aqui, nossas almas farão morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficarão consumidos como as espécies, do corpo e do sangue consumidos. Dessa forma, se pode dizer que não existem mais, mas depois, por um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida e, unindo-se à alma, irão juntos gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano, que não só a alma, mas também o corpo deve deleitar-se em contentamentos eternos? A mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem, o sol é Deus, mas as estrelas ainda existem, e o sol é Deus, e todas as almas bem-aventuradas são as estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode dizê-las todas, certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor o permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. Então é muito grande o mistério, né? Então, além de Jesus levar a Luísa, como eu já disse, mais para momentos tristes, né? De ver pecados, ela vai ver muita coisa errada, muita coisa triste, né? Porque é o trabalho dela de vítima, é justamente entender o motivo pelo qual as pessoas estão sendo castigadas, né? Então vai ter mais descrição, ela vai descrever mais conversas com Jesus em que as coisas foram tristes, né? Foram de ver pecados, ver discussões de líderes, de ver perseguições contra a igreja, de ver guerras, ver morte, ver pessoas mortas, né, em decomposição, ver, né, cidades inteiras sendo, né, queimadas, sendo pessoas doentes, morrendo de repente. Então, ela vai citar mais eventos deste tipo, que são mostrados por Jesus, do que coisas consoladoras, tá? Mas Jesus também mostrou esse mistério para ela, que ela lembra de contar pra gente. Enquanto via as cenas dolorosas, né, de pecados, blasfêmias, pecado contra a caridade, como ela já disse, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas que me raptavam. E estas eram ver os bons e os santos sacerdotes que celebravam os sacramentos, né, os sacrossantos mistérios. Ó Deus, como é bonito, né, alto, é grande, sublime o ministério do sacerdote. Como era bonito ver o sacerdote, né, celebrando a Santa Missa, e Jesus se transformando nele. Como era bonito ver o sacerdote batizando uma criança, e era Jesus batizando a criança nele. Como era bonito ver o sacerdote atendendo uma confissão e dando absolvição, era Jesus, né, ouvindo aquela pessoa e dando absolvição. Como era bonito ver o sacerdote celebrando o casamento, e era Jesus celebrando o casamento. Então, tudo ela, né, via Jesus, né, no local, né. E aí ele mostra para ela que o bem que é realizado na terra, através dos sacramentos, é ele quem faz, vem dele, né? Que é uma graça estupenda, que é ele que está, né, realmente presente em tudo, em todos os sacramentos. Ele é a fonte dos sacramentos, né? Ele é a fonte de todo o bem, né? Então, não é o ser humano, não é o sacerdote, né? É Jesus. E é bonito, né? Aquela pessoa que se dá a Jesus como sacerdote, que se consagra como sacerdote a Jesus, porque ele vai ser um Cristo, vai ser um instrumento de Cristo, vai ser uma humanidade onde Cristo atua. Então, isso é muito grande de entender, mas quem realmente faz a obra não é o sacerdote, é Jesus. E se o sacerdote é santo, está em estado de graça, Jesus pode, né, reinar plenamente
nesse mistério, ele pode realmente vibrar, né? Gozar de repousar nesse sacerdote. E pode, com todo o amor, né, estar nesse sacerdote. Isso é um mistério tão grande, tão lindo, né? Não depende do sacerdote, depende de Deus, depende de Jesus, né? Ele que está ali, é ele quem trabalha, é ele quem realiza. Não é o humano que realiza nada, é Deus quem realiza tudo, né? Então isso é um mistério que a Luísa está percebendo. Então, como era bonito, então, ver, né, o sacerdote que celebrava a missa e Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote, porque é essa a intenção de Jesus, né? Mostrar, né, que não é o humano que faz alguma coisa, mas é Deus quem faz no humano, né? Deus que se sobrepõe sempre, é Deus que está no comando, é Deus que está no reinando, é Deus quem tem o poder, o homem não, né? E aí só Jesus celebrava a missa e eu aí o escutava, né? Ó, como era comovedor ver Jesus fazer os mesmos movimentos e as orações, todos os movimentos, cerimônia que faz o sacerdote. Imagina que coisa mais linda deve ser Jesus, né? Fazendo todos os movimentos do sacerdote. Que lindo. Quem pode dizer o quão consolador para mim ver, né, essa Santa Missa junto com Jesus? Quantas graças ela entendeu, ela recebeu, quantas luzes compreendeu. Mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso passo em silêncio. Ela não vai falar nada, mas Jesus pede para que ela fale, e aí ela vai ter que falar. E a Santa Missa, os seus efeitos. Então ela vai falar: agora, enquanto via Jesus ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na Santa Missa está todo o fundamento da nossa sacrossanta religião católica apostólica romana, que é a Igreja de Cristo. Assim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção. Fala-nos detalhadamente dos sofrimentos que Jesus sofreu por nós, né? O sacrifício de Jesus. Celebra-se a morte de Jesus, a paixão de Jesus, né? Ele se entregou, né? Se deu como alimento, se deu, né? Enxertando a nossa vida nele, né? Por isso que nós comungamos, por isso que nós no ofertório nos ofertamos, né? Para poder essas espécies serem que nós ofertamos, que é parte de nós, né? Ele trabalhar, ele agir em nós, ele se transformar em nós, né? Ele nos participar de sua vida. Então a Santa Missa é um mistério muito lindo, né? E então não é ele sozinho, mas é nós com ele, né? A missa é um processo de ele nos incluir no seu sacrifício, né? É um mistério muito grande dele nos incluir. Não a gente vê ele isolado, sozinho naquela cruz, fazendo tudo, né? E morrendo sozinho, abandonado. Não, a gente estar, perceber que nós estamos nele, que nós estamos morrendo para os nossos pecados ali, que nós estamos morrendo para o velho homem, né? Na pessoa de Jesus que está morrendo e ressuscitando na pessoa ressuscitada de Jesus. Então a gente precisa compreender o mistério dessa forma, né? Jesus, a Eucaristia nada mais é do que a gente morrer ali junto com Cristo e ao comungarmos o seu corpo, recebemos a vida dele que está sendo doada no sacrifício da Santa Missa. E esse corpo que ele nos dá, esse alimento ressuscitado, nos ressuscita. Esse alimento transformado, substancial, corpo, sangue, alma, divindade, traz para nós o poder da ressurreição espiritual. Nós né, a cada comunhão que recebemos, nós nos alimentamos e recebemos a força, né, da vida e da ressurreição de Jesus. Então, nós podemos receber Jesus e sairmos da Santa Missa revigorados pelo alimento que acabamos de receber, ressuscitados, né, para uma nova vida, para uma nova comunhão de unidade com Ele, de vida, né, fusionada com Ele. E permanente, ainda mais que na Divina Vontade, o mistério maior é o dom da Divina Vontade, nos faz ser permanentemente unidos, né? Em nós, a hóstia continua, né, permanente pelos atos que nós fazemos na Divina Vontade, que perpetua a presença eucarística de Jesus em nós, se nós vivemos na Divina Vontade, que é outro mistério infinito que ainda vamos estudar, né? Então a missa, ele fala, né, a missa recorda-nos a nossa redenção, fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós,
manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo, junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Então, ela vê, né, que o mesmo mistério que acontece com Jesus, de que ele é reduzido, né, a essas espécies, né, ele fica reduzido nas espécies do corpo e sangue, do corpo do pão e do vinho, e que se desfazem, né, em nós, né? Então é muito grande. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas através da morte, ressurgirão no dia do juízo, junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes da nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. Então ela entendeu dessa forma. Vamos ver o que ela vai falar. Que são mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão de vários modos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento lá sobre as espécies, né? Que ele se consome ali. Mas também é verdade que ele está realmente vivo e verdadeiro nas espécies, do pão e do vinho. E quando consumidas essas espécies, sua presença como corpo que se torna cinza, né? É igual ao nosso corpo que se reduz a cinzas e não existe mais. Então, do mesmo jeito que, né, ele está aniquilado nas espécies, e quando são consumidas dentro de nós, no nosso estômago, em 15 minutos some tudo. E aí ele só vai novamente estar presente, né, na Eucaristia, na próxima hóstia que você comungar. E aí você vai ter contato com ele novamente. Isso é no caso de quem vive na santidade humana, que aqui ela não está falando de santidade divina, né? Jesus não está explicando sobre a presença permanente no Filho da Divina Vontade, através dos dons, né, do dom da Divina Vontade e os atos da Divina Vontade. Mas aqui ela está explicando o normal, a maioria das pessoas que comungam, né, que não tem o dom da Divina Vontade, que não se consagraram e não vivem ainda os atos da Divina Vontade, o dom da Divina Vontade não recebeu ainda, né? E o dom da Divina Vontade demora um pouco, tem que passar por um processo de purificação demorado, depois que a pessoa começa a entender, através das verdades, o que é, né, que Jesus começa a emprestar primeiro no começo, né? E depois ele vai dar esse dom em posse à medida que a pessoa vai compreendendo, né? Depende da compreensão e da abertura da alma para isso. E aqui no caso dela, não está falando do dom da divina vontade, ela está falando de santidade humana, normal. Pessoas normais que comungam em estado de graça, então recebem a Eucaristia e aí se consome a presença eucarística dentro do estômago. Ela compara isso igualzinho aos nossos corpos quando morremos, que viram cinzas e não existem mais. Mas aí vão ser consagradas as espécies de novo e Jesus readquire novamente seu estado sacramental. E daí o que acontece? Ela está lembrando, nesse mistério, ela entendeu e compreendeu sobre a ressurreição dos corpos, que vai acontecer no último dia, né, no juízo final. Então, ela entende dessa forma. O mesmo mistério de Jesus que se desfaz e depois se refaz novamente, é o mesmo mistério da ressurreição de Jesus, que morreu e ressuscitou, e nossos corpos que morrem e depois vão ressuscitar. Né? E ela fala assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória, e assim como Jesus cessando o seu estado sacramental reside no seio de Deus, seu Pai, assim nós, cessando a nossa vida na terra, nossas almas farão morada no céu, igual Jesus faz, né? No seio de Deus, e nossos corpos ficarão consumidos. Dessa forma, se pode dizer que não existem mais. Mas depois de um prodígio de onipotência, nossos corpos adquirirão uma nova vida e, unindo-se à alma, irão juntos gozar na bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano, que não só a nossa alma, mas também o nosso corpo deve deleitar-se em contentamentos eternos. Então é muito grande o mistério, né? Da ressurreição dos corpos. E ela relata isso ligando a Eucaristia, o mistério da Eucaristia, né? A mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. E o que acontece no dia do juízo? O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são as estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá
a todos em si, né, enquanto estamos no céu. De modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor o permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. Aí ela fala de um jeito que parece que assim, a gente vai nadar e sumir e vamos ficar nadando, todo mundo nadando, mas ninguém vai ter, todo mundo vai ser peixe, né? Todo mundo vai estar feliz, livre, leve, solto, peixe, né? Que é essa alegria do céu, né? Todo mundo sendo peixe, um sol e todo mundo uma pequenininha nas luzes, estrelinhas, nadando num oceano de luz. E isso vai ser a eternidade para sempre, né? Daí a gente parece que vai entender que ela disse isso. Ela está fazendo uma analogia para mostrar um mistério tão grande que é estarmos no céu com Deus, né? Mas a gente acredita e sabe, e Jesus confirma que o céu, né, não é essa coisa irracional, né, da gente ficar nadando em Deus e só nadando e tal, e todo mundo feliz, igual peixinhos, né, no oceano. Não, não é isso. Porque às vezes a gente fica pensando, né, nossa, é isso que é o céu? Ah, então não, o céu é chato. Tem gente que pensa que o céu é chato, porque ninguém sabe narrar como que é realmente o céu, né? Mas a gente sabe que o céu é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Ninguém vai poder descrever de verdade o que é o céu, mas a gente não vai perder a nossa essência, né? A gente não vai perder a nossa memória, a gente não vai perder o conhecimento que nós temos daqui da terra, não. A gente leva tudo que a gente viveu aqui da terra para o céu. E claro que com pensamentos renovados, né? Com entendimentos renovados sobre todo o período que vivemos na terra. E vamos crescendo em compreensão sobre Deus depois, aprendendo e apreendendo, e vamos gozando, né, de uma grande felicidade a cada compreensão que se aumenta, e que a gente vai partilhando, né, em vida constante no céu e com alegrias, com todo tipo de atividade, né? Claro. Aí a gente não tem noção, né? Mas é muita coisa que a gente já ouviu do céu, né? Que é muito bonito, que tem jardins lindos, maravilhosos, tal. Mas não é só isso, gente. O principal do céu são as conversas do céu. É a comunhão com Deus, né? A visão beatífica, né? Da gente poder contemplar a Deus face a face, que é algo que a gente não vai ficar paralisado olhando para Deus. Vocês sabem disso. Paralisado, por mais bonito que ele seja, por mais lindo que ele seja, a gente não vai ficar paralisado, só olhando para ele e cantando aleluia, glória a Deus, né? Por mais perfeito que possa ser essa sensação de êxtase que a gente possa vivenciar no céu. Mas não, Deus é vida. E ele gosta da vida, ele gosta do movimento, tá? Ele gosta de movimento, ele gosta de experiências, tá? Então, a vida no céu é o filho da divina vontade que vive na divina vontade vai conseguir narrar melhor essa vida de céu. Porque ele já divide com a gente um pouco de vida no céu na terra. De céu na terra, porque a gente aqui na terra, por mais que ainda tenha sofrimentos, mas é uma alegria muito grande. Essa companhia de viver com Deus na terra. Ele ensinando a gente coisas na terra, na compreensão de experiências que a gente vai fazendo, ele dando oportunidades. E ele descobrindo coisas junto com você, ele te revelando as coisas. E ele vendo as coisas com os seus olhos, né? O sabor que ele sente, a alegria que ele sente de poder entrar dentro de você e sentir como você sente as coisas que ele fez e que ele mostra, é uma alegria muito grande que Deus não abre mão de sentir. Então, o céu vai ser isso. Se aqui na Terra, por mais que temos sofrimentos, a gente já vive isso com Deus, ele já consegue saborear e repousar em nós e entender coisas conosco e nos deixar felizes e a gente dar risada juntos, né? Porque é isso que eu experimento muitas e muitas vezes. Choro junto com ele, mas também tem momentos de muita, muita felicidade juntos, momentos de consolo juntos. E daí no céu vai ser muito mais, porque lá não vai ter sofrimento, lá só vai ter experiências verdadeiras.
E ele vendo através de você coisas lindas que você nunca viu antes. E ele vai ter o prazer de trazer essas experiências para você e estar dentro de você. Estar junto, fora e dentro de você, vendo juntos, saboreando juntos e ele tendo o prazer de ver o seu sentimento de surpresa diante das coisas que ele vai revelar para você. Então, a felicidade no céu é uma felicidade conjunta com a de Deus. É Deus que tendo o prazer de te dar alegrias e você vivendo as alegrias e tendo o prazer dele estar vendo através de você essas alegrias e estar feliz por estar sentindo alegria em você. Então, o céu ele vai trazer muitas experiências diferentes. Ele vai trazer muitas coisas que te interessam, né? Que interessam a você conhecer. E quanto mais disposição você tiver na sua alma, mais né, você tiver numa hierarquia de capacitação, né? De compreensão maior, melhor para você, né? Então aí depende da hierarquia de almas, do tamanho da alma que você for, né? Porque vai ter almas que vão chegar no céu raquíticas, que não vão ter espaço suficiente para conter, né, tudo que poderiam conter de felicidade. Mas elas vão ser felizes assim, se esvaziando e enchendo, se esvaziando e enchendo, né, o tempo todo, ficando sem saborear direito uma coisa e já tá correndo atrás de outra de felicidade. Mas é que a pessoa que tem mais conhecimento, a pessoa que mais vivenciou a cruz aqui na Terra, quem mais conheceu a Deus aqui na Terra, é aquele que mais vai saborear Deus no céu. Então, é uma coisa assim. Então, é muito grande os mistérios de Deus. E a gente vai compreendendo pouco a pouco. Jesus vai revelar muita coisa no livro do céu que ainda vocês vão saborear. Amém? É isso. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe e até mais.